é que como rolam essas desistências, algumas expulsões, como se tem alguma coisa que vai ser a regra da desistência ou a regra da expulsão. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas eu só encostei nele, isso virou uma agressão. Como é que funciona essa regra, especificamente da agressão mesmo, assim, de expulsão? Pois é, na verdade o que a gente fala o termo algo que coloque em risco a integridade, que possa colocar em risco a integridade física de um participante. Então, assim, se é uma atitude que mesmo que não tenha machucado, poderia ter machucado, poderia ter levado a prejudicar a integridade física, a gente tira, porque se a pessoa faz isso, ela pode fazer uma outra coisa depois, etc. Não, mas como ver o que é o sem querer, o que é o proposital? O que nem da Kátia que foi difícil, na piscina. Né? É difícil. É difícil, é uma decisão difícil, mas eu acho que a gente na verdade, o que pesa para a gente é a nossa responsabilidade em dizer assim, não, essa pessoa, ela podia ter sido prejudicada, ela podia, né, ou essa pessoa que provocou isso, não pode fazer isso, porque se ela fizer isso de novo, a gente não... Se a gente deixar, a gente vai ter que deixar mais uma vez, e aí isso não pode acontecer. E as redes sociais influenciam? Porque eles fazem campanha. Não chega... Essa decisão a gente não toma baseado nas redes sociais. Até porque se a gente tomasse baseado nas redes sociais, a gente não teria expulsado a Raquel Sherazade, por exemplo. Sim, porque ela era a favorita, né? Então a gente não pode se basear nisso, né? E a gente fica muito triste de ter que... Mas serve como um termômetro, Carelli? Por exemplo, tá muito falado essa discussão que teve aqui. Vamos dar uma olhada com mais carinho. O termômetro da internet serve na hora de analisar uma agressão? Às vezes sim. Acho que depende muito do caso. Como no caso do Sasha, aquela confusão envolvendo... Porque teve uma briga generalizada no passado que resultou em 2 desistências, da Fernanda e do Zac. Isso. Quando o Sasha ele afasta a Fernanda sai do programa, desiste, o Zac vai atrás e eles acharam, na minha visão, né, na minha análise, eu acho que eles pensaram assim, vamos lascar o programa, porque vai todo mundo sair aqui desse grupo, só que os 2 saíram e pronto, né? Ninguém mais... Não aconteceu nada, porque nós avaliamos e realmente não era... Não existiu nada ali que pudesse fazer... Não era uma agressão. Não era uma agressão, ele não fez nada. Ele tirou a Fernanda da frente dele, né? Assim, enfim, é muito diferente da Raquel que, né, deu uma mãozada na cara. O movimento Carelli, da Raquel aliás, uma curiosidade de todo mundo que é fã da Fazenda, como é que foram os momentos pós saída da Raquel? Ela chorou, ela ficou muito chateada, porque ela era uma grande favorita daquela edição. Ela ficou em choque, na verdade, mas ao mesmo tempo ela compreendeu, e até hoje ela é uma pessoa que ela é muito correta, né? E ela fala, se era a regra, então ela tem a explicação de por que ela fez aquilo, porque ela se sentiu ameaçada, então ela teve um impulso, mas ela fala, mas se era a regra, então eu tive que ser expulsa mesmo e pronto, né? Eu acho que isso é muito raro, né? A pessoa admitir, né, que errou e tudo. É que tem expulsões que são questionáveis, que a gente fica pensando, foi agressão, não foi? E tem umas que são muito claras, como a do Thiago, aquela briga, que vai pra cima de verdade, aí você faz, não tem o que fazer, tem que tirar o cara do programa. Agora, essas questionáveis dá muito o que falar, tanto de gente apoiando, como gente... você fica muito... Eles já te perguntaram se a rede social te influencia, mas não tem como você não prestar atenção no que as pessoas dizem sobre as suas decisões. Não, as críticas. Claro. Isso mexe com você? Então, na verdade, assim, eu presto atenção, mas mexer de um jeito emocional, eu já aprendi a blindar isso. Entendi. Porque senão fica uma coisa sem fim, né? Porque são muitas opiniões. E são opiniões, às vezes, divergentes, né? Tem gente a favor de um contra o outro, né? Então você fica naquela situação do juiz de futebol mesmo, né? Que você não pode se influenciar pela torcida, porque senão Mas você já se arrependeu de alguma expulsão, assim?
Se eu Falou, já me eu arrependi. Você falou, Era putz, pra podia ter. ter olhado com outros olhos, esse empurrãozinho, essa perninha no meio do caminho. Não, acho que Essa não. mãozinha da Raquel Não. Sherazade. Não, Nem foi não. com tanta força. Não, Tinha uma mosca ali que ela tava... A Nádia, por exemplo. Existe tristeza, tipo, poxa, que pena. A né? Nádia, pra mim, é uma das suas maiores... É um dos amores, né, Keila? Você A Nádia é um amor do Carelli. Você insistiu bastante na Nádia. Da Nádia, eu acho E uma todo das mundo maiores acha o cagadas da contrário. Fazenda. Não, e todo mundo acha que eu sou um defensor, assim, da Nádia. Não, eu acho um erro aquela expulsão. Você acha? É, eu acho. Assim, e toda vez que eu assisto... Porque você acha que eu já foi vi uma reação. eu já vi em câmera lenta, Então, eu mas vi, aí eu vi, então, é a eu chamei mesma- o VAR, aí eu olhei de novo. Mas é a Olha mesma lá. coisa da Raquel. É uma reação. Também a uma agressão. Porém, Mas ele foi se ali... toda reação a uma tentativa de agressão a gente considerar que tudo bem, Eu nem lembro o nome dele, você viu? O vai nome que dele essa também não. reação, né? vai que essa reação é uma reação realmente violenta e que realmente, sabe, agride a pessoa. Então, eu sempre dou o exemplo do que aconteceu na Fazenda de Verão, que o menino, o Lucas, ele pegou um machado. Vocês lembram disso? Ele foi Sim. ameaçando o Raissan, né? Ele ficou ele não fez nada. Mas ele pegou um machado. Mas ele pegou o machado e fez isso. Então, sai, entendeu? Antes que aconteça alguma coisa. Antes que ele machuque, né? Pois é. Esse ano a gente teve algumas, de uma outra forma, né? O Fernando falou que queria picar o Sacha, mas não chegou a fazer nada. Isso aí é só... Mas aí... Ameaça só verbal, pode, né? Porque na Deolane tinha diariamente 45 ameaças verbais. Exatamente, que foi inclusive uma coisa que foi muito cobrado da gente, mas a gente ficou firme, porque Manteve a regra. manteve a regra, porque assim, se a gente começar a regrar o que é falado, aí acaba o reality, Sim. Verdade. concorda? Verdade. Porque assim, a agressão ou a ofensa verbal, se ela deixar de existir, começa a travar tudo e você não tem o reality, não tem o quente do reality, né? Então, assim, eu acho que é a agressão física que é o limite mesmo. É o limite. Agressão verbal... Hã? E o Guspe? Tão O famoso. Cuspe, então, o Cuspe, assim, a gente... foi muito complexo isso também, né? Porque o Cuspe, ele não coloca em risco a integridade física da outra pessoa. E Então, o chinelo cuspir- do Zelov? Oi? O chinelo do Zelov também não põe. Porque o Zelov levantou o chinelo pro Sacha, fez um... Ele levantou o chinelo pro Sacha, mas não atirou o chinelo, e chinelo não é igual É machadinho. Chinelo. Machadinho, não é machado. Se não bater não mata. São É o se bater não mata. Tá certo, tá bom. Não, concordo que são coisas... Polêmico, né? São É coisas polêmico. polêmicas, e são coisas que têm que ser deliberadas por nós mesmos, entendeu? Mas nós temos... O que eu quero dizer, assim, a gente tem uma responsabilidade, a gente pensa nisso, né? Não é uma coisa que a gente faz aleatoriamente, ou porque a gente quer manter um ou tirar outro. Porque se a gente pensasse em quem a gente quer manter ou quem a gente quer tirar, a gente não teria expulsado a Raquel, por exemplo. Mas quando a Dai pega a faca e rasga a jaqueta do Rico, não te deu um gelinho no coração pensando que ela podia rasgar o Rico? Sim, mas não dá pra gente dizer que há... Porque aquilo é genial. Aquilo mas é não uma dá das pra imagens gente, mais legais então, da mas não Fazenda. dá pra gente deliberar que Ela não por a ameaçou a integridade física. Por a pessoa ter rasgado um casaco, que ela ia rasgar a pessoa. A gente- Senão, senão a gente teria que ter expulsado a Jojo por ela ter Martelado amassado a a garrafa, porque ela poderia estar querendo amassar uma pessoa. Adoro aquela cena. Então, A gente tem... Na última edição, vou fazer uma perguntinha. A gente, deixa eu só dar um recado aqui pra galera, que a gente tá batendo 2.500 pessoas ao Olha. vivo. Queremos todos inscritos agora no Link Podcast. Mônica já vai fazer a pergunta dela. Já separa ela aí, porque eu preciso dar um recado pra você que nos assiste. Você já conhece a nossa loja Bela Link? Acesse agora belalink.com.br. As melhores ofertas e estampas para quem gosta de ficar na moda e também para aqueles que gostam das estampas de fofoca. E toda loja com 10% de desconto e descontos progressivos. Comprando 3 peças, você ganha R$30, desconto 4 peças R$50, 5 peças R$70 de desconto.
frete grátis acima de R$ 299 e pode parcelar tudo em até 6 vezes sem juros. Acesse agora belalink.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aqui na tela. A Mônica vai fazer a sua pergunta e na volta eu já vou ler o superchat, porque tem muita gente comentando e mandando pergunta para o Carelli. Só pergunta, Mônica, e na sequência superchat. Carelli, você sabe que aqui no Link Podcast nós ficamos a Fazenda inteira assistindo. A gente vive a Fazenda junto com vocês, né? Então, com os participantes, os enredos. E naquela fatídica tarde que a Luana perde as estribeiras, briga com o Fernando, atira a cadeira no chão, ela ameaça jogar fezes de cavalo, de vaca, enfim, nas coisas do Fernando Presto. A Gisele, inclusive, desce com ela, a gente acompanhou, né, aqui ao vivo do Play Plus, que agora é Record Plus, né, a gente acompanhou ao vivo aqui, e aí ela desiste porque falaram para ela, se não me engano foi o Yuri, que disse assim, isso dá expulsão. De fato, catar as fezes do animal, levar para dentro da casa para colocar em cima das roupas de um participante, é passível de expulsão do participante que faz isso? Seria mais de punição, né, do que de expulsão nesse caso, mas depende de como isso ia acontecer, se ela ia jogar em cima da pessoa, não sei. Mas assim, é difícil a coisa não acontecendo e a gente não vendo como é. Mas eu acho que a princípio seria mais uma punição nesse caso. Já